Diz assim a palavra do Senhor, segundo Samuel, capítulo de número 11. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. E tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Quero ler também Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 8. Depois estarei fazendo uma síntese abreviada destas leituras. Eclesiastes 7, 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Melhor é o paciente do que o arrogante. Quantos podem dizer amém por essa leitura da palavra? Queridos, inicialmente nós devemos considerar e observar que Davi é esse homem extraordinário da história. Um homem como muitos de nós. Gente que decide, gente que não tem tempo a perder, gente que negocia, gente que toma decisões com praticidade. Davi era assim. Ele tinha uma agenda para atender. Era um homem de muita ação, de muitas lutas, de muitas decisões e de muito estresse. Davi, ele foi um grande conquistador da Bíblia. Talvez o maior monarca, o maior político do Estado judeu, do antigo e do moderno. E ele foi reverenciado por todos, inclusive por aqueles que não professavam a mesma religião. Quando nós falamos de Davi, nós falamos de um homem que transcende as páginas da Bíblia Sagrada. Ele rompeu as caixinhas dos arames farpados dos conceitos e preconceitos da época. Davi tinha uma unção tão poderosa que Deus não pôde derramá-la de uma só vez, senão ele seria massacrado por ela. Então Deus divide a unção de Davi em 3 etapas. Mas Davi não é só conhecido como rei, como monarca, como estadista. Davi é mais conhecido no mundo inteiro como salmista. De tantas composições de expressões poéticas, de amargura, de tristeza, de bênção, de vitória, teve uma que impactou o ministério de Davi. É quando Davi escreve o Salmo de número 23. Salmo de número 23 é escrito por Davi, pastor Eliseu, quando ele está no ápice, no máximo, no topo. Não tem como crescer mais. Ele escreve a sua maior obra de arte, o Salmo de número 23. Estudiosos dizem que o Salmo de número 23 é mais conhecido do que o nome de Jesus. É mais conhecido do que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É mais conhecido do que o Êxodo, os 10 mandamentos que impactaram a história de Israel. Davi foi o maior referencial em Israel. Talvez não houve alguém com tanta expressão, tanto quanto a dele. E ele foi um homem dotado por Deus de muitas habilidades. Dentre as habilidades de Davi, nós sabemos que ele foi cantor, músico, poeta, escritor, pastor de ovelha, guerreiro, profeta, e Davi foi rei. Tantas habilidades a um homem só. Mas houve algumas encruzilhadas na vida de Davi que mudaram a trajetória dele. Na verdade, Davi teve vários encontros, mas houve 2 em particulares que impactaram o ministério de Davi. Um foi no começo do ministério e outro foi no final do ministério. Por isso que eu li Eclesiastes: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. No primeiro encontro de Davi, ele encontra-se com o gigante Golias. Qualquer criança sabe dessa história bíblica. No segundo encontro de Davi, ele encontra-se com uma mulher. No primeiro encontro de Davi, ele vence o Golias. No segundo encontro de Davi, ele perde para Betseba. No primeiro encontro de Davi, ele vence num campo de batalha. No segundo encontro de Davi, ele perde dentro de um quarto perfumado. No primeiro encontro de Davi, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos e vence as batalhas.
Porque todas as vezes que você colocar o Senhor na frente, Ele vai agindo soberanamente na história. No segundo encontro de Davi, ele perde porque foi no próprio nome. No primeiro encontro de Davi, ele vence porque foi para a guerra. No segundo encontro ele perde porque ficou dentro do palácio. Se você puder, dê uma olhadinha para o seu amigo, o pastor obreiro. Diga para ele, quem foi chamado para a guerra não pode parar de lutar. Deus tem compromisso com você na guerra. Deus não tem compromisso com quem está passeando no palácio. Deus tem compromisso com gente que está aqui esta manhã, se levantou e veio para a guerra e será capaz de mudar a história. Aqueles irmãos, um dia desse, eu encontrei com uma pessoa que há 10 anos atrás tinha ganhado muito dinheiro. Mas ele ganhou dinheiro na maracutaia, na barganha, na mentira, em negócios escusos, ilicitamente. Era tido como aquela pessoa lisa, um verdadeiro 7-1, dá nó até em pingo d'água. Já viu alguém assim? 10 anos depois eu encontro com ele e disse: ei rapaz, você cresceu. Eu disse: o tempo passou. Você se lembra dos meus carros? Se lembro. Você andava desfilando, acelerando na rua. E a casa? Também se lembra. Uma fachada de uma casa bonita. Eu disse: cadê? Tudo que eu ganhei ilicitamente, a Receita Federal veio e tomou. Outro dia encontrei com uma pessoa que tinha se envolvido com adultério. O lar se arrebentou. Estragou-se uma família inteira. 10 anos de casado com a mulher do adultério, pastor Constantino. Eu encontro com ele na rua. Ele diz: pastor Isaías, eu entrei nesse novo casamento só para fazer da minha vida um inferno. Um pai orienta o filho na rua: ó menino, eu não quero que você ande com más companhias. O rapaz já tinha ingerido drogas. E um dos amigos disse: vai deixar esse velho falar assim? Ele, induzido pelas drogas e pela incitação dos amigos, foi lá e deu um tapa na cara do pai com a mão direita. O pai abaixa a cabeça e entra para casa humilhado. 3 meses depois, esse rapaz está andando de moto, uma van desgovernada, imprensa ele no poste. Ele perde justamente a mão que levantou para dar na cara do pai. Mel Moore foi visitada por Billy Graham durante a apresentação de um show. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, Billy Graham disse: você quer o meu Jesus? Ela disse: eu não preciso do seu Jesus, reverendo. Uma semana depois, é encontrada morta, assassinada. Hodges afirma que entrou no quarto dela enquanto dormia e injetou uma dose maciça de hidrato de cloro, que era um poderoso sedativo misturado com neobutal, e acabou com a vida dela. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos do seu partido, PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. Cazuza, empolgado num show no Canecão, no Rio de Janeiro, ele pega um cigarro de maconha e sopra a fumaça. Quando a fumaça está subindo, ele diz: essa fumaça aí é para você, Jesus. Anos depois morre de AIDS. John Lennon disse: o cristianismo vai acabar. Jesus é um cara legal, mas as suas disciplinas são muito simples e ultrapassadas. Hoje nós, os Beatles, somos mais populares do que Jesus. Depois de ter dito isto, que os Beatles eram mais populares do que Jesus, recebeu 5 tiros de um fã. Em Campinas, São Paulo, no ano 2005, uma turma de amigos já embriagados foram buscar a última pessoa para uma balada. Pararam em frente da casa da jovem e chamaram-no. E a moça vem junto com a mãe. A mãe percebe que eles estão todos embriagados. E a mãe, vendo aquela situação, pega na mão dela. Ela já estava dentro do carro. Ela disse: filha, vai com Deus, que Ele te proteja. A filha, para tirar onda com a mãe, tirar sarro na presença dos amigos, disse: mãe,
Só se ele for no porta-mala. Porque aqui dentro do carro ele não cabe mais. Horas depois vem a notícia. O carro foi esmagado através de uma batida. E só o porta-mala estava intacto. E uma caixa de ovos não quebrou um ovo sequer daquela caixa de ovos. O marido deixa a esposa e sai com a amante à noite. E quando se levanta pela manhã, ele está procurando ela. Ele vai no banheiro pensando que ela está, mas ela não estava. Mas ela deixou uma frase no espelho do banheiro com batom. Bem-vindo ao mundo maravilhoso da AIDS. Eu poderia citar casos e mais casos aqui nesta manhã. E se eu fosse pedir nesse grande auditório, eu tenho certeza absoluta que levantaria-se uma nuvem de testemunha de pessoas que diriam: Pastor Isaías, eu também conheço alguém que fez isso na vida e hoje está pagando. E a pergunta que vocês devem estar me fazendo é: Pastor Isaías, o que aqui se faz, aqui se paga? Com certeza essa expressão não é bíblica. Ela é muito mais originária da mentalidade espírita. Ela é mais própria da linguagem daqueles que creem na lei do karma. Quem aqui faz, aqui paga. Entretanto, nós cristãos precisamos ser cautelosos e dizer o seguinte: que há uma lei na Bíblia que ninguém foge dela. Não importa se você é branco ou negro, rico ou pobre, religioso ou ateu, culto ou ignorante, há uma lei que ninguém foge dela no universo. Está em Gálatas 6:7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que um homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, será da carne que ele vai colher a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, será do Espírito que ele vai colher a vida eterna. Quem pode levantar a mão? Quem que quer colher a vida eterna aqui através do Espírito? Queridos irmãos, essa lei aqui é inexorável. Essa lei é imexível. Não dá para mexer nessa lei. Não dá para pôr o papel debaixo da gaveta. E essa lei é uma lei correta. Por que é uma lei correta? Porque não é uma lei humana, é divina. Foi Deus que disse: o que você plantar, você colhe na sua vida. Isso não só se aplica a coisas boas, mas coisas ruins. Quem planta ódio, colhe inimizade, porfia, briga. Mas quem planta amor ainda colhe solidariedade, amizade, simpatia. Quem planta vingança, ele vai ver: eu vou pegar ele na curva. Quem planta vingança, colhe violência. Mas quem planta perdão ainda colhe calor humano, gratidão na vida. Quem planta egoísmo fica sozinho. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas egoístas. Tudo dele é o melhor. O campo dele é o melhor. Não. Tudo num debate teológico ele tem que se sobressair, ele tem que ser o cara. Perto, tudo dele é o melhor. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas egoístas. Quem planta mutretagem vai colher calote lá na frente. Passa o tempo que for, mas a lei da semeadura é infalível. Mas aí você diz: Pastor Isaías, mas espera aí, mas e o perdão? Deus não perdoa? Deus perdoa todos os pecados que nós cometemos. Mas a Bíblia diz que Deus não inocenta o pecador. Há um segredo aqui. Significa dizer que quando nós erramos, nós colocamos engrenagens em movimentos. Deus perdoa todos os nossos erros, mas as engrenagens das nossas atitudes, elas não param. Elas vão tendo desdobramento e repercussão na vida. Tudo que você faz vai crescendo como vasos capilares. Já viu hoje, tem a tendência de pintar o cabelo? Pode pintar da cor que for, mas o branco quer sair. O branco quer sair. Só se você andar com a lata de tinta todo dia. Tudo que você faz vai crescendo exponencialmente. Haja tinta. Vejamos o exemplo que nós temos aqui esta noite a respeito de Davi. No tempo em que os reis saíram para a guerra, Davi ficou no palácio. Estudiosos dizem que o palácio de Davi havia muitas janelas. Ei, irmãos, o palácio de Davi é semelhante à nossa vida. Na nossa vida tem muitas janelas. Há janelas que podem ser abertas, mas tem janelas que jamais poderão ser abertas na sua vida. Diga para o irmão: toma cuidado com as janelas da tua vida que você abre. Tem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. Tem janelas da tua vida que você não revele para ninguém.
Havia uma janela de Davi aberta e ele olha uma moça tomando banho. Todos conhecem a história, não é nenhuma novidade. A lascívia entra no coração dela. E ele manda perguntar quem é essa, é Betseba, esposa de Urias, o heteu que está lutando por você na guerra. Davi mandou trazê-la. Ela entra. E ninguém poderia ir contra Davi, porque Davi era rei, ele tinha autoria. Quem fosse contra a autoridade de Davi, a cabeça ia rolar. Nem Betseba poderia rejeitar a autoridade. Ela entra, ele se deita com ela. Passando o momento da purificação da imundície, ela volta para casa. Os meses se passam. Ela diz, vai lá, diga só para Davi. Diga o quê? Diga para Davi que eu estou grávida. Davi disse que eu sou rei Israel. Isso aqui não pode vazar. A nação não pode saber. Eu vou usar minhas estratégias de rei para encobrir o meu pecado. Primeira coisa que ele faz, ele escreve uma carta para o comandante Joabe que está na guerra. Joabe, manda o Urias voltar da peleja. Eu tenho algo para ele, muito bom. Urias volta. Vossa Majestade, rei Davi. Sei, rapaz, você veio cansado. Eu ouvi a ordem, cheguei rápido. A jornada não foi fácil. Vai se deitar para se recuperar. Vai lavar as tuas mãos, os teus pés, vai se deitar. Olha o pensamento dele, ele vai se deitar com a esposa. Ninguém sabe que o filho é dele, está tudo encoberto. A Bíblia diz que Urias não foi se deitar, ficou com os servos na porta do palácio. Davi chama ele de novo, porque ficou sabendo. Porque disseram, Davi, Urias não foi se deitar. Chamam ele de novo, chama o Urias. Urias, você não veio de uma guerra, vai se deitar. Aliás, é o seguinte, vou fazer um banquete para você. Deu vinho para ele. Eu vou encher ele de vinho. Ele vai perder a noção da realidade. Vai ser fácil levar ele para casa. Urias, vai para casa. Ele estava bebinho, não vou. Urias, para casa. Não. Davi disse, agora ficou difícil ainda. Chama ele de novo. Rapaz, você não veio de uma peleja, de uma guerra. Vai se deitar. Sabe o que ele disse? Vossa Majestade, rei Davi. Como que eu posso ir para minha casa, colocar a minha cabeça no travesseiro, com a consciência tranquila, como se nada tivesse acontecendo? Porque o povo de Israel está lá e a arca de Deus está acampada. Eu não posso me deitar. E sabe o que ele disse? Tem mais. Eu não vou me deitar por causa da tua alma e da tua vida. Eu vou ficar protegendo você aqui na porta do palácio. Aquilo feriu o coração, pastor Carlos, de Davi. Foi forte. Até que ele disse, eu vou mudar as estratégias. Não tem jeito, esse homem não vai deitar. Outra estratégia. Mudou as ordens. Escreveu outra carta. Comandante Joabe, ordem mudada. Que ordem? Coloque Urias na frente da maior peleja. Aquilo feriu o coração do comandante Joabe. Mas ele não poderia recusar. Porque, repito novamente, Davi tinha autoria. Ele tinha que acatar as ordens de Davi. Mas feriu por quê? Porque Urias fazia parte dos 37 valentes de Davi, era a tropa de elite da época, e aquela ordem que Davi deu para Joabe machucou o coração dele, porque ele conhecia Urias. Mas Joabe tinha que atender. Quando estava no fervor da batalha, Joabe só dá um toque, o exército recua, e Urias começa a espada acabarem com Urias. O mensageiro corre e disse, Davi, deu tudo certo. Urias morreu. E o mensageiro que vem trazer a notícia para Davi é o mesmo que vai voltar. Porque Davi sabia que o coração de Joabe estava machucado. Interessante que o Davi manda uma mensagem para consolar Joabe. E a mensagem que ele vai consolar Joabe é a própria sentença da vida de Davi. Olha o que Davi disse, diga para Joabe não ficar triste, porque a mesma espada que corta para lá, corta para cá. Diga para o teu irmão, a espada é de dois gumes, é para lá e para cá. É para lá e para cá, ela corta para lá e para cá. Porque quem planta, colhe na vida, na história. Aí Davi está tranquilo.
ninguém viu, não foi eu que matei, ele morreu na guerra, está tudo encoberto, deixa a vida me levar. Ninguém sabe de nada, mas há um Deus nos céus. Eu vou repetir novamente, mas há um Deus no céu. Se você crê, levanta a mão. E nós estamos na presença de um Deus que está aqui esta manhã. Um Deus que não vê, que vê o que ninguém vê. Um Deus que não se ilude com gravata e nem paletó. Um Deus que não se ilude com estética, com aparência. É um Deus que vem do interior da alma. Ele está presente aqui nesta reunião. Sabe o que ninguém sabe. Eu disse na reunião passada, eu vou repetir. Eu lembro que eu tinha um Ford Ka, pastor do Hélio até ouviu. Eu tinha um Ford Ka, uma baratinha. Quem tem esse carro? Pouca gente tem, pastor. Graças a Deus. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu tinha um Ford Ka. Quando eu chegava pertinho da igreja, o porteiro já olhava assim e dizia, lá. Porque as pessoas olham o que você tem. As pessoas se impressionam com o teu carro, com o teu terno da Giorgio Armani, com o teu relógio Patek Philippe, se o seu perfume é Paco Rabanne. Deus não se ilude com isso. Ele vê o interior da alma, ele vê o que ninguém vê. Ele vê, cara, quem crê que esse Deus está aqui? Você pode levantar a mão. Ele está na história. Urabacamandaia. Alamandoiatacamai. Ele está aqui nessa reunião. Vê o que ninguém vê, sabe o que ninguém sabe, prescuta o interior da alma. É o Deus da história. Davi está tranquilo no palácio. Os meses se passam. De repente aparece um velhinho. Acho que eu estou vendo ele vindo de bengala. Um velhinho sem expressão. Não tem muita aparência, mas é profeta. Não está no outdoor, não está bombando nas redes sociais, mas é profeta. E o Samuel não estava em evidência. Samuel não estava em evidência. O Samuel que ungiu ele na casa do pai Jessé, mas tem profeta Natan. Vou repetir novamente, o Samuel não estava em evidência, mas tem profeta Natan. O que o senhor está dizendo, pastor Isaías? Nunca vai faltar profeta dentro da igreja. Enquanto tiver profeta, não vai ter pecado debaixo do tapete, porque Deus vai revelar na nossa geração. Quem crê que esse Deus ainda revela? Não vai ter nesta geração. Natan chega. Vossa Majestade, Rei Davi. Natan, o que você veio fazer aqui no palácio de tão longe? Eu vim aqui só para contar uma historinha. Oxi. Você veio de tão longe fazer o quê? Só para contar uma historinha. Que historinha? De dois homens, Davi. Era um homem rico e um homem pobre. Davi disse o que aconteceu. Esse rico tinha muitas ovelhas. Muitas, pastor Rezende. Incontáveis. E o pobre só tinha uma de estimação que cresceu com ele, comia do bocado dele. Davi disse o que aconteceu. Chegou um visitante na casa desse homem rico e ele, para fazer uma média, ao invés de pegar das suas muitas ovelhas, ele foi lá, pegou a única ovelhinha daquele que tinha uma só. A Bíblia diz que o semblante de Davi mudou. Davi, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, dava para ser artista da Globo. Ele sabia fazer um papel como nunca. Porque o Natan estava falando de quem? Dele. Natan estava falando dele, ele estava simulando. Quem é esse homem? Ora, se o homem era ele. Davi, aqueles irmãos, quando Deus está falando na igreja, ele fica assim, fala Deus, fala. Diga para o teu irmão, é você, diga para ele, aponta para ele, é você. É você, Deus vai te pegar aqui esta manhã, porque Deus tem a direção da mensagem. Tem gente que está dizendo, eu queria que Joãozinho tivesse aqui. Não é Joãozinho, é você que Deus pegou aqui esta manhã para trazer esta mensagem. Aí Davi diz, eu vou tirar a espada, Natan. Eu vou matar esse homem. Quem é ele? Natan disse, esse homem é o Senhor. Aí Davi coloca a espada de novo, sem graça.
Todas as vezes que nós erramos diante de Deus, Ele traz à tona toda a história da nossa vida. E como nós tivemos coragem de jogar tudo para o alto, por causa de um prato de lentilhas. E o Natan começa dizendo para ele assim: ei, você se lembra? Todas as vezes que você erra diante de Deus, passa um filme na tua mente de tudo que Deus fez para você, da tua história, da tua chamada, de como você começou. Você se lembra quando Samuel foi na casa do teu pai Jessé? Ele disse: eu me lembro. Você se lembra que os seus irmãos estavam lá pensando que Deus está olhando para ator da Globo com peitoral e abdominal? Se lembra? Porque Deus está procurando um coração, alguém que faz a diferença. Você se lembra que Samuel disse: falta alguém, e esse alguém era você? E você veio todo sujo de ovelhas, cheirando ovelha. E você escreveu lá na frente que Deus te tirou dos monturos e fez assentar entre os príncipes. Você se lembra? Quando você sentava ao redor da mesa, não tinha cadeira para você, porque os seus irmãozinhos sentavam primeiro. Então você não fazia parte do clã. Mas quando Samuel chegou, disse: ninguém senta enquanto ele não sentar, porque a cadeira agora é dele. Você se lembra quando Saul jogava as flechas e as flechas não atingiam você? Não era pela sua capacidade de cantar, era Deus que tinha um projeto na tua vida a realizar. Estou profetizando para alguém aqui. Pode lançar as flechas que for de encontro com você, não vai pegar. Enquanto Deus tiver chamada na tua vida, vai concretizar o que Deus tem para você. Descansa o teu coração. Pode levantar a calúnia que for no teu campo de trabalho, não vai pegar em você, porque Deus tem chamada. Você se lembra? Quando Samuel derramou os óleos sobre a tua cabeça, se me lembra? E o Espírito Santo de Deus se apoderou de você, se lembra? E tem mais, ele pegou as mulheres de Saul, o trono de Saul deu para você. E se faltasse mais, ele acrescentaria quantas você quisesse. Mas você foi lá e pegou a única mulher de Urias, o heteu. Agora, pois, jamais se apartará a espada da sua casa. Eu chamo isso aqui engrenagens da vida, pastor Paulo Lúcio. Engrenagens da vida. E tudo que você fez em segredo, em escondido, será feito em tendas abertas. Para você saber, Davi, que ainda existe um Deus em Israel. E é conhecedor de toda a história. E não está isento em nenhuma delas. Deixa eu me dizer para você que está me ouvindo esta noite, homem de Deus, pastor, obreiro. Quando Deus diz assim: ei, não faça. Não é porque Deus é um estraga-prazeres. Quando Deus diz assim: ei, não entre por esse caminho. Não é porque Deus é um chato, um ranzinza, um antipático. É porque Deus sabe que tem caminhos que você irá entrar por ele, que o final é a morte. Eu gostaria de deixar algumas lições. Nós estamos num culto de ensino para obreiros. A primeira lição que eu aprendo desse texto: nunca faça nada na vida se você não estiver disposto a arcar com as consequências. Vou repetir novamente: nunca faça nada na vida se você não estiver disposto a arcar com as consequências. Não pense assim: pastor, é bom demais, eu não estou resistindo. Veja se depois disso você vai arcar com as consequências. Eu, por exemplo, quando meu pai me bateu, eu fazia coisas erradas, meu pai só pegava na cinta. Esse menino nem tirei, mas já está doendo. Eu fazia coisas erradas, mas não estava preparado para as E o que eu vejo hoje? São muitas pessoas que vão entrando de projetos, mas elas não estão preparadas para o que vem depois. Se você não sabe como administrar as consequências, não faça, porque elas vêm, pode ter certeza. Um pastor amigo meu foi visitar um senhor na Santa Casa de Misericórdia. Quando chegou lá, ele foi na ala dos cancerosos. Foi visitar um senhor. Quando ele está passando no corredor, várias marcas, ele viu um rapaz que recentemente tinha tirado o maxilar, o esôfago, aquela coisa aberta. E o pastor ficou olhando. Isso que o pastor ficou olhando. Chegou o irmão dele. O que aconteceu com ele? É que ele fumava 4 maços de cigarro por dia. E o irmão que chegou disse: aliás, deixou ir lá fora dar uma tragada que me deu vontade. Ele está vendo o irmão dele morrendo por causa do cigarro e diz: me deu vontade.
Se você não está disposto a arcar com as consequências, não façam. Você nunca viu ninguém morrendo no hospital precisando de ar e o ar não chega. Você nunca viu ninguém morrendo de AIDS. Eu estava pregando em Bangu 2 anos atrás. E depois do culto, uma senhora me para. Eu estava vendendo o meu material, meus livros. E ela disse: pastor Isaías, eu gostaria de falar com o senhor. Eu disse: irmã, é muita gente aqui. Ela disse: não, eu espero. Eu disse: o que aconteceu? Ela disse: é sobre o meu marido. Eu disse: fale para o seu pastor. Disse: não, mas eu quero falar. Eu estou sentindo de falar. Eu disse: pode falar, eu vou orar pela irmã. O que aconteceu? Ela disse: ele era um homem de Deus. Nunca perdeu um culto. Escola dominical, dizimista. Um homem fiel. Eu disse: aí, aos 56 anos. Ele saiu com uma mulher uma vez só, poucos minutos. E eu estou escondendo ele de hotel em hotel. Eu disse: mas por quê, irmão? Porque ele está lá na cama sendo carcomido pela AIDS, se definhando. O custo vem. Vem mais cedo ou mais tarde. Mas o que você plantar na vida, você colhe. Eu estava estudando sobre essa pregação que queria fazer. E eu peguei um texto de Charles Schindler e achei interessante. Ele disse: se você aceitou levemente a graça de Deus, se andou devagarinho, esse devagarinho aqui é manhoso, nos corredores do reino de Deus, procurando o pecado e a sua retidão conforme a sua vontade, pensando que a graça cobre tudo, você agiu erradamente, meu amigo. Porque é bem provável que você já esteja colhendo os frutos amargos das sementes plantadas no passado. E que sementes são essas? As consequências. Talvez estejam pessoas aqui esta manhã que estão numa situação comprometedora. Quem sabe existem pessoas aqui que só estão deslizando na superfície e acha que não vai ser apanhado? Ledo engano. De Deus ninguém se zomba. O salário do pecado ainda é a morte. Isso se aplicou a todos os homens da Bíblia. Salomão plantou lá atrás, na Palestina. E até hoje a engrenagem está em movimento. Abraão plantou desobediência, suspeita, mentira. E ainda hoje judeus, ismaelitas, abraamitas, isaqueístas, israelitas estão em guerra. Porque alguém plantou lá atrás e as engrenagens não pararam. Segunda lição. Quanto mais profundo e extensos forem os nossos atos, mais extensas e profundas serão as nossas consequências. Em outras palavras, se você estiver fazendo bem, continue fazendo bem para a glória de Deus. Porque quanto mais você for fazendo bem, maiores serão as consequências benéficas na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você estiver fazendo alguma coisa que não presta, ei, pare hoje. Pare nesta pregação. Pare nesta mensagem. Pare nesta manhã. Pare enquanto Deus está falando com você hoje. Pare enquanto a voz de Deus está ecoando. Pare enquanto Deus está te exortando hoje. Pare enquanto ainda é tempo. Porque vamos imaginar. Eu estou num público aqui seleto de pastores. Homens que são biblicistas. Mas vamos imaginar se Davi tivesse feito desta maneira. Ele coabitou com Betseba, ela ficou grávida. E Davi chamasse Urias no palácio. Urias, eu pequei contra ti, eu fiz um mal tremendo. A casa de Israel, eu me coloco nas suas mãos. Eu tenho certeza pela lealdade que Urias tinha a Davi, porque Urias amava a Davi. Eu creio que ele diria: vamos resolver isso aqui, vossa majestade. Mas sabe o que ele fez? Ao invés disso, foi encobrindo e arranjando mentira. Mentira para encobrir outra mentira, trapaça para encobrir outra trapaça, e foi se afundando. Por isso que eu estou dizendo: pare hoje enquanto a situação não está mais funesta. Pare hoje enquanto está tempo. Porque quem semeia vento, colhe tempestade. E eu já vejo algumas pessoas dizendo: deixa comigo que eu resolvo. Eu sou do manto. Deixa comigo que eu sou do Remifly. Eu entro e sei sair. E está se afundando. Terceiro, as implicações dos nossos atos alcançarão várias pessoas. Mas sabe quem sofre mais? A nossa família, a nossa casa. Tudo que você fizer envolverá muita gente. Mas quem sofre mais é a nossa casa. O mal que Davi praticou trouxe as primeiras consequências aonde? Dentro da casa dele.
Quem foram os primeiros a padecer as consequências dos atos de Davi? Quem morava na casa dele. É importante nós lembrarmos o seguinte: quando a gente lê a história de Davi, falamos que Davi pecou, mas espere só um instante. O problema de Davi não foi o adultério. Vou repetir novamente, o problema de Davi não foi adultério. Que é isso, pastor? Está se equivocando, entrando em contradição? Eu vou explicar. O problema de Davi era o esquema de vida que ele estava vivendo. Foi o estilo de vida que ele abraçou que levou ele àquilo. Porque é o estilo de vida que você abraça hoje que diz aonde você vai chegar. É as opções que você faz da vida hoje que diz aonde vai chegar o teu ministério. A casa dele estava em desordem, anarquizada. Porque ninguém faria o que Davi fez do dia para a noite. E eu tenho uma tese comigo: ninguém dorme santo e acorda criminoso. Vou repetir novamente: ninguém dorme santo e acorda criminoso. Isso é um processo às vezes de meses, de anos. O inimigo arma tendas para te pegar daqui 1 ano, 2 anos. Como é isso, pastor? Vai abrindo mão ali. Vai abrindo uma postura aqui. Está liberado, está liberado. Não está liberado, está tudo liberado. Pastor, pode tomar um vinho? Pode, vinho é bom para o coração. Tu. Pode, está liberado. Aí do vinho ele vai para a cerveja. Da cerveja ele vai para a cachaça. Porque o alcoólatra não começa tomando cachaça. O alcoólatra começa no champanhe. Aí quando vê não dá para voltar mais. Aí quando tá os problemas da vida, ao invés de dobrar o joelho, vai entrar na cachaça para esquecer os problemas. Mas você não, você dobra o joelho, fala com ele escuta você quando... É a diferença. E aos poucos vai abrindo mão, vai abrindo postura, vai liberando, e a coisa vai ficando feia. C.S. Lewis diz que Davi pisoteou a pior lei da natureza no seu palácio em Jerusalém. E por causa disso passou todos os dias que se seguiram num verdadeiro inferno na terra. O palácio de Davi era um perfeito pandemônio de suspeita, intriga, inveja, ódio. Tudo isso surgindo ora em forma de incesto e ora em forma de assassinato. E foi nesta casa, se isso pode ser chamada de casa, que Absalão, o terceiro filho de Davi, cresceu. Era um ciclo de parasitas imprestáveis, invejosos, intrigantes, todos detestáveis, odiando uns aos outros. Juntavam-se sobre cada uma das mulheres de Davi para possuí-la. E Absalão cresceu e foi educado num dos piores lares do mundo. E é por isso que lá na frente Davi adultera, Aminon estrupe a própria irmã, Absalão mata a irmã. E o general que me deu ordem para matar Urias, e à frente da batalha, é o mesmo que mata Absalão. Essa engrenagem da vida. Tudo isso acontece. Marca a história desse Davi. Agora sabe o que me chamou a atenção? Que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração. Como é que esse homem aqui cai? Como é que um homem dessa estirpe, ele cai? Um homem dessa capacidade. Um homem que tinha tanta comunhão com Deus. Como é que esse homem cai? E quem somos nós aqui diante de Davi? Quem somos nós? Quem é esse pregador que está pregando aqui essa manhã diante de Davi? Nada. Um homem que sabia o que era comunhão com Deus. Como é que esse homem cai desse pedestal tão rápido e tão forte? O que o senhor está dizendo? Se isso aconteceu com Davi, pode acontecer na minha casa e na tua casa. Se a gente não abrir os nossos olhos, se a gente não tomar conta do nosso ministério. Deus está falando com alguém, está falando comigo primeiro, mas está falando com você. Toma conta da tua casa, da tua família, do teu ministério. Eu fiquei pensando, quando é que cai um homem desse? Onde é que cai um homem de Deus? Agora com esse texto aqui, a respeito de Davi, eu não vim aqui me ufanar, porque alguém está dizendo, o pastor Isaías é muito santo. É santo. Pregando esse texto a respeito de Davi. Eu repito novamente, eu não sou melhor do que Davi. Porque um dia desse eu encontrei com um irmão depois do culto que disse, pastor Isaías, eu estou cada vez mais feliz. Eu disse, por quê? Porque em relação aos 10 mandamentos, eu só estou errando em 2. E ele disse, tem 8 ali que eu estou seguindo a risca. E já eu vou zerar com Jeová. Ele disse, você, pastor Isaías, como está nos 10 mandamentos? Eu disse, eu caí nos 10. E eu vou explicar por quê. Porque a Bíblia diz o seguinte, olha irmão, para nós não termos deuses diante dele,
Teologicamente falando, eu não tenho nenhum Deus diante dele. Mas de vez em quando eu percebo que certas coisas, em certos dias, em certas horas, se tornaram para mim mais importantes do que Deus. Ele diz para não fazer imagem de escultura, e eu não faço. Mas às vezes eu percebo que em alguns momentos determinados da minha vida, pessoas vão se transformando em elementos quase míticos na minha cabeça, que torna a posição de ídolo. Ele disse que não é para tomar o nome do Senhor mas às vezes eu percebo que o nome de Deus entra nas minhas confissões em alguns contextos que Deus não tem nada a ver com isso. Eu particularmente, pastor Isaías, já fiz tantas afirmações em nome de Deus que hoje eu tenho vergonha. Eu tenho medo daqueles irmãos que dizem assim: em nome de Jesus eu vou estar, em nome de Jesus eu vou pagar. Deus está dizendo: ele não paga não, sai fora dessa. E ele coloca a Deus em nome de... Deus diz: sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. E a gente coloca Deus no rolo. Ele disse que é para honrar pai. Isso é mais do que visitá-los. Nilson, é mais do que beijar a face. Tem a ver com uma reconciliação profunda com a imagem do pai e da mãe. E quem de nós não estamos profundamente reconciliados com a imagem do pai e da mãe? E quem de nós não carrega conflitos de naturezas complicadíssimas com relação às figuras parentais? Quem de nós sempre não tem em casa, às vezes, da família que não desce? Sempre tem um cunhado. Tem uma sogra que não desce. E eu acho interessante, família, pastor presidente, que está tudo reunido na sala falando dele mal. Se ele não presta, não muda, não vai mudar nunca. Ele não presta não, é desse jeito mesmo. Aí quando ele chega, chegou. Essa família é muito linda. Ele disse: não matarás. Eu nunca matei ninguém. Mas vamos ser sinceros, quantos matadores existem dentro de nós? Quantos sentimentos de hostilidade, de energia, homicidas vão viajando nas nossas mentes? Eu já vi o camarada pregando e o outro trouxendo assim: mata, vai dar errado. Vai, dá um pânico no microfone, vai. Sangue de Jesus. Sangue? Porque ele só está alegre quando ele prega. Ele só está alegre quando ele está com o microfone na mão. Quando ele está com o microfone na mão, ele fala língua estranha, pula. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Eu creio numa vez. Ele fala a história. E ele disse: não adulterar. Isso aqui é forte. Eu finalizo aqui. Não adulterar. Porque tem gente batendo no peito aí: eu nunca adulterei. Graças a Deus. Eu nunca fui como Davi. Olha o que Jesus disse, pastor Moreira. Olha o que Jesus disse: se você nunca foi para a cama com a mulher do seu próximo, ou no seu coração você já olhou, ou você olha, ou você percebe que tem vontade de olhar, ou você diz que não olhou, mas olhou. A Bíblia diz: se você olhar para uma mulher com intenção impura na mente, você já foi para a cama com ela. Ele disse: não dirá falsos testemunhos. Eu nunca fui um tribunal acusar ninguém injustamente, mas quantas versões a gente passa adiante sem saber. Quanta fofoca, quanta boataria. E tem gente que está envolvido com essa rede social de YouTube e fica acreditando nisso aí. Muita gente se degradando aí. Irmão, vamos ficar com a palavra que ela ainda é capaz de transformar e mudar a nossa história. Tem gente que acredita em tudo que coloca. Quanta coisa sem a gente saber. Tem pessoas que dizem assim: eu ouvi dizer, eu tenho impressão que é, eu não estou bem certo, mas tudo indica que é. Ô irmão, mas você esteve lá, você viu o irmão errando? Eu não vi, mas é. E acaba com a vida do irmão e da irmã. Cria uma história que não existe, prejudicando alguém.
e acaba tornando-se autores de ficção e alguém paga a conta. Ele disse: não cobiçará nada do que não é, nem a mulher do teu próximo, nem a vaquinha dele, nem o boi dele, nem o carro dele Camaro amarelo, nem o terno dele de grife da Giorgio Armani, nem o relógio dele Patek Philippe, nem a casa que ele tem na praia. Não pode cobiçar nada. Ele pode passar com um carro Camaro amarelo perto de você, você de fusquinha, você tem que dizer: vai em nome de Jesus. Vai que eu fico aqui orando por você. Não vai estourar nenhum pneu seu, nada na estrada vai acontecer. Você conhece alguém aqui? Muito pelo contrário. Hoje muita gente não consegue ver o outro sendo aplaudido. Muita gente não consegue aplaudir um companheiro que está te dando bem no campo, que Deus está usando, que Deus está trabalhando, que Deus está agindo. E aqui eu fecho. Sabe o que eu pensei? Como é que cai um homem de Deus, uma mulher de Deus? Como é que esse homem aqui, Davi, caiu? Quando qualquer motivo basta para a gente desprezar os pequenos compromissos. Não são os grandes compromissos que farão você cair, são os pequenos. Davi disse: Rabá, uma cidade pequena, não é para o meu naipe, eu já estou grande. Eu vou mandar um sucessor. Foi aí que foi a queda dele. São as pequenas coisas. Por exemplo, oração, tem gente que não ora mais. Lamentavelmente tem obreiro que não ora mais. A reunião está aqui acontecendo, gente orando, e tem gente sentado lendo jornal, lendo livro, lendo tudo e não ora. Tem gente que não ora nem para comer, uma fome, não dá tempo, pastor. Eu não vim dizer aqui que você não ora, seria um menino, porque a oração individual. Perguntaram para C.S. Lewis: o que é mais importante? Orar ou jejuar? Ele disse: o que é mais importante para o pássaro? A asa da direita ou da esquerda? Faça assim, irmão: jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. Ninguém pega o teu ministério, ninguém pega a tua chamada. É jejum e oração que vai mudar a tua história. Interessante que Jesus fez mortos ressuscitar, paralítico cego encher. Os discípulos nunca disseram assim: mestre, nos ensina a fazer isso aí. O que? Cego enxergar, paralítico andar, morto ressuscitar. Sabe o que os discípulos disseram? Foram na chave: ô mestre, nos ensine a orar. Porque a oração é a chave que abre o que ninguém consegue abrir. Levante a tua mão que eu quero profetizar. Só oração vai mudar lá o teu campo. Só oração vai mudar a tua... Você recebe essa palavra? Só oração. Deus está te olhando lá na madrugada. Deus está te olhando lá naquele canto. A oração ainda é capaz de mudar a história. Uramandarai, Ekamandarai, Alamandorai. Ele está te vendo lá na madrugada. Ele vai entrar com providência. Glória! Alá, eu tô comando, olha, mandorai. Alá, canchonai. Eu sinto ele aqui. Levanta a tua mão direita, porque é uma presença de Deus descendo aí. Aí na galeria, aí atrás. Receba aí algo de Deus. Deus está te vendo lá no canto. Deus está te vendo lá naquele quartinho. Ele está vendo. Só oração. Pastor Jaziel. Quando é que cai um homem de Deus? Quando é que cai uma mulher de Deus? Quando para de ler a Bíblia. Eu nunca vi tanta pobreza hoje em alguns púlpitos. E a pobreza de alguns púlpitos é a falta do preparo do esmero ministerial. De gente que às vezes sobe no púlpito para contar a história da carochinha. Ninguém quer saber qual carro que você tem.